rapidamente, eu queria fazer uma pequena reflexão. Acerca de quanto custa para a gente se comunicar com alguém muito importante no mundo, né? Uma pessoa muito importante no mundo, quanto eu tenho que estender para me comunicar com ela? Falando aqui do plano físico, falando especificamente do plano físico. Para muitas pessoas, a pessoa mais importante do mundo hoje, né, pelo menos nas mídias, nos noticiários, né, do ponto de vista aqui, né, do mundo físico, de economia e tudo mais, talvez o homem mais em evidência no mundo fosse o presidente dos Estados Unidos. Quanto custaria para eu me comunicar com ele? Não sei quanto custa para ligar para os Estados Unidos, 5, 10 reais um minuto, talvez, mas ir para ter o telefone dele, né? Outras pessoas talvez diriam que a pessoa mais importante do mundo na atualidade seria o Papa. Talvez. Quanto custa uma ligação para a Itália, para Roma? Qual o custo com um DDI, né? Quanto a gente pagaria por minuto para falar com o Papa? Ô, Thiago, eu acho que o microfone está desligado. Está baixo. Vai sem microfone. Mas enfim, qual seria o custo para falar com uma dessas pessoas que para alguns podem ser considerados talvez pessoas bem importantes, né, na atualidade e no mundo? Mas o que importa para nós realmente, né, como espíritos encarnados na Terra, buscando o aprendizado, a evolução e o aprimoramento? O que realmente é importante, né? A importância da economia, dos Estados Unidos, a importância dos dogmas religiosos, ou de aparências, ou do que sei lá que possa ser, né? O que é mais importante? A nossa evolução, o nosso aprendizado. E diante disso, quem é mais importante, né? O que seria mais importante? Qual a comunicação mais importante que nós poderíamos fazer? Eu diria que com certeza é com Deus, né? Qual é o custo para falar com Deus, né? A gente não paga nem DDD, nem DDI e nem tarifa nenhuma. A gente não precisa nem de microfone, a gente não precisa de plateia, é gratuito para falar com Deus, através da prece, através da oração. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Porque muitas vezes a gente se esquece disso. Muitas vezes a gente se comunica o dia inteiro, né, através de telefone, já está até meio obsoleto, ou através de e-mail, ou através do WhatsApp, ou através de qualquer outra coisa que seja, passa horas e horas se comunicando. E às vezes a gente se esquece de conversar com a pessoa mais importante, quem realmente manda aqui, que é Deus, né? E isso é muito importante, não devemos nunca deixar de lado e nos esquecer. E para falar com Deus, basta nos recolher e orar. Como eu disse, não precisa de microfone, plateia, não precisa de fotos, não precisa de nada. Basta nos recolhermos e orar. Foi assim que Jesus nos ensinou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, é o capítulo Pedi e Obtereis, fala especificamente sobre as preces. E o primeiro item desse capítulo, que fala sobre condição da prece, inicia com a passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus ensinava: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Né? Ou seja, esses hipócritas, né, que ficavam orando em evidência e tudo mais, e querendo ali aplausos e tudo, eles já receberam a sua recompensa. Então a única coisa que eles querem é o reconhecimento dos outros. Mas tu, continua Jesus, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai,
que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. Esse aposento que ele fala não necessariamente é o nosso quarto, mas o nosso aposento íntimo. Né? Recolhe-se dentro de ti mesmo, em qualquer lugar que seja. Recolhe-se, se interioriza e ora. Eleva o seu pensamento a Deus e conversa com Ele. Né? E Deus, que sabe tudo que se passa em secreto, te dará a paga. Né? Te dará aquilo que você precisa ou que merece. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não querais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário primeiro que vós lhe peçais. Ou seja, né, não adianta a gente falar muito numa oração. Eu vou orar, eu vou falar, eu vou 300 palavras lindas ou tudo mais. Jesus fala que não, né, que não é necessário falar tanto como os gentios aqui na época que eles citavam, né? Porque Deus sabe, antes de nós, o que nos é necessário. Né? Então não precisa ficar lá, horas e horas orando, falando um monte de coisa, ou talvez palavras excessivamente bonitas, achando que quanto mais bonito for o meu diálogo, mais chances de Deus ouvir, ou mais chances de Deus me atender. Não é necessário. Né? Mas aí, né, a gente pode pensar, bom, mas se Deus já sabe tudo que eu preciso, Deus já sabe, né, sobre a minha intimidade, o que eu necessito, para que eu preciso orar, né? A gente pode chegar a essa conclusão. Para que eu preciso pedir, então, a Deus, se Ele já sabe o que eu preciso? E aí, ainda nesse capítulo, né, pedi e obtereis, no item 3, ele cita uma passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus propôs uma parábola. Né? E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Então, alguns lá que tinham muita alta confiança, se achavam justos, se achavam superiores aos outros, Jesus propôs essa parábola. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e um publicano. O fariseu era os religiosos que ficavam nos templos, né, orando e tudo, e os publicanos eram cobradores de impostos, né, por muitos vistos como errantes, como pecadores, como corruptos, né. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma, a oração do fariseu: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que tenho. Então, ou seja, ele ali cheio, né, do seu orgulho, se achando superior àquele publicano que ele estava e orando com toda essa arrogância. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele nem ousava levantar os olhos porque ele sabia do tamanho da sua inferioridade. Se sentia, né, inferior, e diante de Deus ele nem ousava levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, esse que se sentia superior porque tinha lá cumpria lá os rituais ali da sua religião, porque ia não sei quantas vezes aos cultos ali da sua religião, porque jejuava, porque isso, porque aquilo, mas ele era um arrogante, né? Ele se mostrava arrogantemente, né, perante a Deus. Já o publicano, que era um cobrador de impostos, e por muitos visto como um pecador, ele se colocava humilde, né? E dizia simplesmente: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E aí Jesus diz que esse, com certeza, voltará justificado. Então, a oração é uma forma de demonstrarmos a nossa humildade e submissão a Deus. Né? Deus sabe, sim, o que nós precisamos, mais do que isso que nós merecemos, né? Porque é como uma criança que ela quer porque quer comer tal coisa, mas de repente ela está até com algum problema de saúde que ela não pode comer aquilo ali,
Mas ela quer. E aí às vezes a gente faz pedidos para Deus que Deus sabe que aquilo não é para a gente, talvez naquele momento não é, mas a gente quer, como uma criança birrenta, e a gente pede. Deus sabe que não é, Ele não vai nos dar, Ele sabe que nós precisamos, o que é importante para nós e o que não é, e Ele vai nos dar realmente nessa medida. Mas é importante que nos coloquemos na situação, né, de humildade, de reconhecer a superioridade de Deus, de sermos submissos a Deus e em oração pedir a Ele. Pedir a Ele que me dê aquilo que eu preciso, que me dê aquilo que eu desejo ter. Por exemplo, a gente poderia imaginar numa situação em nosso dia a dia onde talvez um vizinho nosso, um conhecido nosso, você vê claramente que aquela pessoa precisa de ajuda, que a gente já está na época de frio e ela está se vestindo ali com as roupas que, poxa, né, talvez ela está sem blusa, está sem roupa, sem agasalhos, ou talvez você percebe que ela está emagrecendo muito, às vezes, e você sabe que ela está desempregada, talvez ela está passando por necessidade ali, precisando até de alimentos, e você vê a situação daquela pessoa, você sabe o que ela precisa. Talvez você tenha condições de ajudá-la nas suas necessidades, né, de dar um agasalho, de dar o alimento, ou você sabe que aqui na casa a gente poderia estar ajudando essa pessoa, poderia, né, trazer ela aqui, convidar-nos para ir ajudar essa pessoa. Você sabe da necessidade dela e sabe o que ela precisa. E você pode até ajudá-la. Só que talvez você sabe também que ela é uma pessoa orgulhosa, que ela sempre foi arrogante. E aí, poxa, será que eu chego nessa pessoa e falo, você está precisando de um alimento, você está precisando de uma roupa, como será que ela vai se sentir? Será que ela vai ser agressiva comigo? Será que ela vai se sentir ofendida, né, se eu chegar nela e oferecer ajuda? E você fica naquela situação. Agora seria bem diferente se ela é uma pessoa humilde, se ela expõe humildemente a sua necessidade e solicita, né? Fala, eu estou passando por um problema, eu estou no momento em que eu estou desempregado, estou passando por um problema, estou precisando de ajuda. Aí sim, poderemos, né, oferecer tudo que está ao nosso alcance para ajudar aquela pessoa, né? A partir do momento que ela se demonstrou com humildade, é mais fácil de você acessá-la e ajudar ao que ela precisa, né? Então, não basta a gente querer uma coisa, a gente tem que demonstrar que a gente quer, né? E que a gente, se eu quero ajuda, eu tenho que demonstrar isso também. Da mesma forma é com a espiritualidade, né? Muitas vezes, nós até pode ser que tenhamos o merecimento de receber dádivas muito melhores do que temos recebido até agora. Talvez há muita coisa boa ainda para recebermos, né? Mas a gente não pede. E aí não fica claro para Deus, para o universo, para a espiritualidade, se você já está pronto para receber aquilo mesmo, né? Por exemplo, eu gostaria de estar tendo mais conforto para morar num lugar melhor, ou talvez ter um emprego melhor onde eu possa dar uma condição melhor para os meus filhos, ou qualquer coisa do tipo. Pensando assim só na parte material, para ser mais fácil de visualizar. Ou talvez eu gostaria de uma promoção de emprego, ou ter qualquer outra coisa, mas eu não exponho isso para Deus, né? Eu não me recolho lá na minha intimidade, me coloco na condição humildemente de submissão a Deus, né? E peço a Ele, né? Eu gostaria de ter isso, né? Se for da sua vontade, se for da vontade de Deus, se eu fizer a minha parte, claro. Porque muitas vezes a gente coloca, né, na vontade de Deus e não faz nada também, né? Eu gostaria de passar no vestibular, fica lá o dia inteiro assistindo Netflix, não estuda nada. Chega no dia do vestibular, quer passar. Então, eu gostaria de ter mais força de vontade para estudar, para conseguir alcançar, né, aquilo lá, de passar no vestibular, no concurso público, ou sei lá o que for, né? Eu gostaria de me livrar dos meus vícios. Eu saio do trabalho, eu sei que eu tenho que ir para casa estudar. Mas de repente eu paro para falar com os amigos, vou no bar, vou jogar bilhar, bebendo, e passou um dia eu não estudei nada. Então eu peço a Deus forças para me livrar desses meus vícios, para ter mais empenho, né, em me aprimorar, em evoluir, para me esforçar mais. É isso que eu devo pedir a Deus, né? Não simplesmente eu quero passar no vestibular. Aí fica lá bagunçando, ou viciado em jogos, ou viciado em TV, ou viciado em bebida, ou qualquer outra coisa, não estuda nada, e chega no dia do vestibular, acha que vai psicografar as respostas dos amigos. Então não funciona desse jeito, né? Pedir e obter, mas claro, também devemos ter o merecimento, né? Devemos nos esforçar, fazer o que couber a nós, fazer a nossa parte. E aí, se Deus achar que estamos aptos, né, a receber aquilo, se é o momento de recebermos aquilo, seremos com certeza
agraciados com essa dádiva. E aí podemos pensar ainda, mas como, né, devemos orar? E aí ainda aqui no capítulo 22, ele diz, já em 22, esse é um texto já das instruções dos Espíritos, modo de orar. A prece do cristão, do espírita principalmente, de qualquer outro culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne. Deve elevar-se. Isso ele diz, ele inicia mais no trecho ali, dizendo que a gente deveria já orar quando a gente acorda. Quando a gente, né, se despertou ali, esse primeiro momento é muito importante, que a gente ore, que a gente agradeça. Ele diz aqui, deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Né? Então, levar o nosso pensamento a Deus com humildade, né? Diante da grandeza, né, da majestade divina, e também com profundeza. Né? Ali não simplesmente uma prece mecânica, né? Não simplesmente uma coisa automática, mas realmente levando o pensamento a Deus com humildade, com profundeza, sintonizando com Deus e agradecendo a Ele por todos os benefícios que recebemos até aquele momento. Né? Até uma coisa interessante que aconteceu comigo, às vezes eu já exercitei esse hábito de orar todos os dias quando eu acordo. E só que às vezes eu despertava e eu ficava deitado na cama orando e dormia de novo, perdia a hora. E aí eu li uma matéria falando sobre saúde, outra coisa que não tinha nada a ver, mas dizia que quando a gente está deitado, dormindo, a nossa pressão geralmente abaixa. A gente está no horizontal, fica mais fácil circular e então a gente está com a pressão mais baixa. Quando a gente levanta de uma vez só, o risco de a gente ter um problema vascular, acho que um AVC, uma parada cardíaca, algo relativo, é muito maior nesse momento do levantar abruptamente. Então, o mais indicado seria a gente se sentar, aguardar alguns minutos e depois se levantar de uma vez. Né? Então, eu adquiri esse hábito e aí juntei um útil ao agradável. Né? Eu levanto, eu acordo, o despertador desperta, eu sento, porque é mais difícil eu dormir sentado. E aí eu já oro esses minutinhos, que aí já melhorou a circulação. Quando você fica de pé, a chance de você cair e passar para a espiritualidade maior de uma vez para outra é menor. Então nós devemos agradecer por todos os benefícios recebidos até esse dia e de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante a qual ele foi permitido, embora a gente não guarde lembrança, né, retornar junto aos amigos e aos guias para, nesse contato, aurir novas forças e mais perseverança. Então, enquanto o nosso corpo está ali descansando, dormindo, o nosso espírito se desprende e está lá em contato com a espiritualidade, aurindo, né, mais força, mais aprendizados, se desenvolvendo. Então, a gente deve agradecer por isso, por essa oportunidade. Né? Então, deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando o seu amparo, a sua indulgência, a sua misericórdia. Né? Então, tudo isso é um ato de submissão a Deus. Né? E deve ser profunda, porque a vossa alma que deve elevar-se ao Criador. Né? Deve ser profunda, a gente deve fazer uma meditação praticamente, né? Você se sintonizar com Deus e buscar isso, né? Não simplesmente uma coisa mecânica. E aí nessa parte eu lembrei da história do Malamém, né, que a dona Marilene adora, que o menininho, ele na escola, a professora falando sobre algumas coisas na escola, ele falou, sobre medo, né? Você tem medo do quê? Você tem medo do quê? O menino falou, eu morro de medo do Malamém. Aí falou, mas o que é esse Malamém? Ela falou, eu não sei, mas toda noite lá a gente senta para orar, a gente fica de joelho lá do lado da cama, e aí minha mãe começa a orar, Pai, eu não entendo nada, só entendo que no final ela fala assim, livrai-nos do Malamém. Então é uma prece totalmente mecânica e automática, né? Livrai-nos do Malamém. E ele tinha medo do Malamém, nem sabia o que era esse Malamém. Então é importante que quando nós oremos, né, nós oremos com humildade e com profundeza, né? Sintonizando realmente com Deus, nos recolhendo ali, como ele disse, né, ali no nosso interior, e expressando a Deus os nossos sentimentos, as nossas necessidades, né,
concentrados, né? Porque, por exemplo, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, trabalhando e estou com aquela musiquinha chata na cabeça que passou no comercial. Isso é a nossa segunda mente trabalhando no piloto automático, né? E tá lá aquela musiquinha, enquanto você escreve, enquanto você fala, conversa com alguém, aquela musiquinha. E se a gente está ali desconcentrado para fazer a prece, a gente está fazendo isso na segunda mente, tá? Que nem aquela, você está ali rezando um Pai Nosso ou qualquer coisa que seja no piloto automático, enquanto você está pensando, nossa, eu tenho que estar fazendo aquela aula, eu tenho que estar no mercado. E você está ali no piloto automático fazendo aquela reza, né? Assim. Então é importante que nós nos concentremos, elevemos o pensamento a Deus com humildade e profundeza, né? Para melhor aproveitar esse momento, né? E aí, ele fala ainda, né? Qual momento, né, nós deveríamos orar? Né? Porque ele falou já que é importante orarmos, né, pela manhã, é um momento muito importante para agradecermos ao nosso retorno ao nosso corpo físico. E ele diz ainda, né, que independentemente também das preces regulares da manhã e da noite, que é importante também nós orarmos, né, antes de dormir, como Santo Agostinho sugeria, fazermos ali uma reflexão sobre o nosso dia, o que fizemos de bom, o que deixamos de fazer de bom, se fizemos algo de ruim, refletirmos e buscarmos nos melhorar, pedirmos perdão por as nossas faltas, né? Então é um momento muito importante também, né, orarmos antes de nos desligar. Porque também se a gente fica num dia turbulento, naquelas confusões todas, aí fica assistindo coisas violentas na TV ou tudo mais e vai dormir. Quando o seu corpo está ali em descanso, o seu espírito se desprende, ele continua naquela sintonia de agitação e de tudo. Então, muito possivelmente, ele vai continuar nessa turbulência ou vai buscar algum ambiente que tenha essa mesma vibração. Isso não é saudável. Então, é importante ali, no momento onde nós vamos dormir, nós paremos. É bom sentar na cama e orar também, porque senão a gente dorme no meio da oração. Mas é bom que a gente eleve o nosso pensamento também e ore, para a gente refletir, para a gente sintonizar e a gente acalmar o nosso coração, né? Entrar numa vibração ali muito mais elevada e assim a gente entra, né, no sono, no descanso do nosso corpo e aí a probabilidade do nosso espírito sintonizar com boas vibrações e buscar realmente, né, bons ambientes na espiritualidade é muito maior. Mas ele diz aqui, além dessas preces, né, da dia, da noite, dos dias consagrados, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. Né? No dia a dia, a gente está ali, de repente, poxa, qualquer coisa que nos acontece no nosso trabalho, em qualquer ambiente que estejamos, a gente dá graças a Deus, né? Mas realmente com sentimento, com profundidade, né? Não simplesmente, nossa, graças a Deus, a gente fala isso meio no piloto automático, né? Mas é realmente agradecer tudo no nosso dia a dia, né? Isso não precisa nem interromper os nossos afazeres. A gente não precisa estar lá no trabalho e de repente alguma coisa foi muito boa, você recebeu um elogio por uma ideia que você teve, que foi tudo muito bom ali, deu tudo certo lá no seu ambiente de trabalho nesse dia, e você, nossa, que legal. Se você é uma pessoa que está, digamos assim, você não está sintonizado com Deus, você não está tendo essa percepção, aquilo aconteceu, você fala, nossa, que bom, como eu fui inteligente, como eu tive essa ideia. Mas não, olhar o seu pensamento e fala, que bom, obrigado Deus por eu ter tido essa ideia, muito provavelmente por inspiração da espiritualidade, né, que está sempre nos guiando, nos dirigindo. Então, obrigado por eu ter tido essa ideia, por eu ter tido sucesso hoje no meu dia, por ter tido um dia produtivo. Isso tudo ao longo do nosso dia, durante os nossos afazeres, né? Não precisa eu me recolher, no quarto escuro, ajoelhar no chão e começar uma oração. Não, né? Ali ao longo do trabalho mesmo. Elevar o nosso pensamento com um sentimento de agradecimento. Isso é muito válido. E não duvideis de que um só desses pensamentos partindo do coração é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que longas preces repetidas por hábito, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama, né, com essas preces repetitivas e tudo mais que estamos falando. E a gente simplesmente orando, sim, sobre essa questão da gente agradecer ao longo do dia, isso é uma coisa que me aconteceu. Às vezes a gente não aprende, né, só em ler. Mesmo a gente estuda aqui, não é a primeira vez que eu falo sobre prece, já estudei, outras vezes já falei sobre prece, mas a gente fala, a gente estuda e muitas vezes a gente vai perdendo a percepção e esquecendo, até que a gente vai uns puxõezinhos de orelha e aí a gente observa melhor as coisas.
E há uns 2 anos atrás, eu levei um puxãozinho de orelha que eu tive um problema no sistema digestivo, tudo, e cheguei até a ficar internado alguns dias por um problema no estômago lá. E foi ruim ficar 5 dias lá sem poder comer o que eu gostaria de comer. Né? Você ficar lá comendo aquela sopinha, ou sei lá o que, chavinho, quem já teve, né, a oportunidade de ter esse momento de aprendizado, que é muito válido, é ruim, né, você ficar lá nessa situação. É ruim. Você sabe que você não pode comer outra coisa porque não está funcionando bem ainda, você está se sentindo mal, você sente mal-estar, você está lá tomando medicamentos, comendo aquela comida controlada, você fala, poxa vida. Aí hoje às vezes eu paro na frente de um prato simples ali, pode ser um arroz, feijão, pedaço de frango, qualquer coisa, você olha e fala, que bom que eu estou podendo comer isso. Você leva um pensamento, um sentimento de gratidão a Deus, porque você está podendo comer aquilo naquele momento. É simples assim. E até uma coisa que eu acabei me tornando grato é simplesmente poder ir no banheiro regularmente. Os dias que eu vou falar, poxa, que bom, eu estou funcionando, meu corpo está funcionando regularmente. Isso é maravilhoso, isso é um milagre de Deus. Né? Porque entre o processo da gente ingerir um alimento e todos os nutrientes serão absorvidos para o nosso corpo, todo esse processo funcionar é uma engenharia tremenda, né, para o nosso corpo, sistema digestivo, sistema urológico e tudo mais, para que tudo isso funcione perfeitamente e você continue, seu corpo continue funcionando aqui na Terra e servindo aqui para que você continue sua evolução, seu aprimoramento. Então é muito ótimo, é maravilhoso quando tudo isso funciona, né? E a gente tem que ser grato. As pequenas coisas levar ao pensamento e falar, bom, Deus me permite estar aqui, né? E ele fala ainda, né, que se a gente simplesmente orar, então a gente vai conseguir tudo que a gente quiser. Simplesmente eu vou levar o pensamento a Deus, orar e pronto, vou conseguir tudo que eu quero. Né? Não é bem assim. O que Deus lhe considerar, se pedir com confiança, isso ele fala aqui no item eficácia da prece, nesse mesmo capítulo, no item 7. No capítulo pedir obtereis. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá não são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então Deus não vai simplesmente nos dar tudo de mão beijada, né? Então o que Ele nos dá é a confiança, a coragem, a paciência, a resignação, né? Então eu estou passando por um momento de tribulação, eu perdi um familiar, ou eu, sei lá, perdi meu emprego, ou eu sofri um acidente, qualquer coisa assim. Eu queria ter aquela pessoa de volta, né? Difícil, né? Ou eu queria ter meu emprego de volta. Talvez, né? Não era mais, né? Um momento, talvez a empresa faliu, não tem jeito. Então o que Deus nos dá, né? A força necessária para você superar esse momento, a esperança, a paciência, a resignação, né? Tudo isso Deus pode nos dar e é isso que nós devemos pedir, né? Através da prece. E ainda, né? Ele nos considerar, e que ainda Ele nos considerar serão os meios para nos livrar daquela dificuldade. Eu fui mandado embora do meu emprego, estou agora, estou cheio de dívida, não sei o que, cartão de crédito e tudo mais, e eu estou todo endividado e fui mandado embora do meu emprego. E agora? Eu vou pedir para Deus para eu ganhar na Mega Sena, e às vezes eu nem jogo, não quero ganhar. Mas, o que a espiritualidade vai nos dar? Né? Os meios da gente se livrar dessas dificuldades, né? Com a ajuda da ideia que serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então, quando nós estamos sintonizados com Deus em nosso dia a dia, quando a gente acorda em oração, quando a gente vai dormir em oração, quando a gente ao longo do nosso dia está em oração, né, nos nossos pequenos gestos, a espiritualidade está ali, estamos sintonizados com Deus, né? E a espiritualidade vai estar ali nos auxiliando, nos incluindo, nos guiando, nosso mentor vai estar ali, né, nos instruindo. Isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, né? E às vezes você está naquele momento, você está estressado, você dor de cabeça, um monte de problema no serviço. Aí você para, respira, leva o pensamento e de repente aquela luz está ali, tá? E você enxerga o caminho e fala, isso aqui vai resolver. E muitas vezes é isso que resolve, e é nesse momento que a espiritualidade está ali, o seu mentor está ali, te intuindo, sussurrando no seu ouvido uma ideia boa para você poder superar aquele momento de dificuldade, né? E é isso. Então, é dessa forma que a espiritualidade vai nos ajudar. E resta a nós o mérito da ação.
né? Essa é o nosso mérito de ir lá e fazer. Porque a espiritualidade nos intui, nos auxilia, mas ela não vai, né, pegar a nossa mão e nos empurrar a fazer. Eles não vão fazer por nós, né? O mérito da ação é nosso. Nós devemos ir lá e fazer. Ele cita aqui até um exemplo. Um homem que está perdido no deserto e está lá, já não tem mais força, assim, não encontra água e está lá se rastejando pelo deserto. Aí ele leva o pensamento a Deus e fala: pai, eu preciso achar água, me ajuda disso. Aí o mentor dele o intui: segue mais tantos passos para a direita. Ele sobe uma elevaçãozinha direita e vislumbra um lago que tinha ali, onde ele podia tomar toda a água que ele quisesse. Né? Se esse homem for um homem orgulhoso e vaidoso, ele vai falar: nossa, ainda bem que eu tive essa ideia, como eu fui inteligente. E vai lá tomar a água dele. Agora, se ele está sintonizado com o bem, com Deus, né? Se ele é grato e humilde a isso, ele vai agradecer a Deus. Né? A primeira ação dele é agradecer: que bom que eu fui intuído a tomar esse caminho e não aquele. Que bom que eu vim nessa direção e não naquela. E aí ele pede a força para chegar até aquela água e lá ele vai, né, ser salvo. Então, esse deve ser o nosso empenho, o nosso comportamento. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Deus ajuda quem se madruga. E não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Né? Então é tudo isso que estamos falando. Não adianta a gente ficar lá de braços cruzados esperando. Temos que arregaçar as mangas e ir à luta. Mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos, né? Infelizmente. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? Se eu me ajudar, se eu arregaçar as mangas, se eu for atrás de me melhorar,